A história não começa com luzes, tampouco com o fascínio de fenômenos extraordinários. Começa com silêncio. O tipo de silêncio que antecede descobertas que ninguém está preparado para compreender. O tipo de silêncio que acompanha quem vê o que os outros não enxergam. Durante décadas, cientistas, militares e analistas tentaram compreender como um único indivíduo podia alterar a direção de um projeto inteiro. Um homem que, vindo do interior do Colorado, atravessaria barreiras mentais consideradas intransponíveis e deixaria para trás um legado que até hoje incomoda centros de inteligência. Esse homem era Ingo Swann. Antes de seu nome se tornar um sussurro em corredores fechados da CIA, Swann já carregava consigo algo que não podia ser ensinado. Não era fé, não era crença, era percepção, ampliada, profunda, perigosa. Ele cresceu observando os detalhes que passavam despercebidos aos demais, percebendo movimentos sutis, padrões escondidos, emoções que as pessoas pensavam esconder. Ele percebia o mundo não apenas com os olhos, mas com uma forma de leitura que parecia nascer das profundezas da mente humana. Quando serviu na Guerra da Coreia, seu comportamento chamou atenção. Não pela violência, mas pela precisão com que conseguia antecipar eventos, prever movimentos, sentir quando o perigo se aproximava. Era como se operasse em outra frequência. Os relatos eram vagos, tímidos, mas constantes. Um homem que pressentia antes de ver, que compreendia antes de ouvir. Depois da guerra, ele não buscou fama nem holofotes. Buscou bibliotecas, grupos de pesquisa, artistas, psicólogos independentes, pessoas que tentavam entender a fronteira entre ciência e mente. Ele se aprofundou em psicologia, em estudos da consciência, em estados alterados sem substâncias, em percepção extrasensorial, não como um crente, como um pesquisador nato. E foi ali, em Nova York, que seu nome começou a circular em círculos restritos, não como médium, e sim como anomalia cognitiva. Alguém capaz de observar à distância com uma sofisticação que nenhum laboratório tinha registrado. Cientistas que deveriam ser céticos demais para levar isso a sério, começaram a se contradizer internamente. Tinham em mãos um sujeito que desafiava o método, mas nunca com teatralidade. Swann não falava de espíritos, nem de mensagens do além. Falava de foco, de atenção, de padrões mentais e de camadas de percepção ainda não compreendidas pela neurociência da época. A década de 1970 marcou o ponto de ruptura. O Stanford Research Institute, o SRI, um dos polos de experimentação científica mais discretos dos Estados Unidos, recebeu relatórios sobre suas habilidades. Não foram relatórios enviados por crentes, mas por homens treinados para duvidar de tudo. O SRI, que tinha acesso direto a órgãos como NSA, DIA e principalmente a Agência Central de Inteligência, abriu uma porta que jamais deveria ter sido tocada. A CIA, naquele momento, enfrentava o auge da Guerra Fria psíquica, uma corrida silenciosa, paralela à corrida espacial. Agentes de inteligência reportavam que a União Soviética estava investindo verbas massivas em pesquisas paranormais, psicotrônicas, em manipulação mental à distância. E se eles não estavam desperdiçando tempo, talvez houvesse algo ali que não podia ser ignorado. Foi nesse clima de tensão intelectual que o nome de Ingo Swann chegou às mesas de analistas. Um nome que vinha acompanhado de testemunhos delicados demais para serem ignorados. Chamaram-no para uma avaliação preliminar. Não esperavam nada. Geralmente esses testes terminavam em decepção, mas não aquele. Swann entrou num laboratório totalmente isolado, sem janela, sem comunicação externa, sem pistas visuais. Em outra sala, a centenas de metros, estava um cofre fechado contendo um alvo desconhecido.
Ele foi instruído a ver o que não estava ali. Swan fechou os olhos por alguns segundos. Sua respiração não alterou, seus batimentos não aceleraram. E então ele começou a descrever. Formas geométricas, distâncias, texturas, uma irregularidade no lado inferior direito, um relevo que parecia intencional. Quando abriram o cofre, o choque foi imediato. Ele havia descrito com precisão quase absoluta o objeto escondido. Não como médium, mas como alguém que realmente havia observado aquele objeto. Não com os olhos, mas com uma forma de leitura que parecia nascer das profundezas da mente humana. Esse foi o momento, o instante que selaria seu destino. Naquele dia, Swan deixou de ser apenas um curioso. Passou a ser um recurso, um arquivo vivo, uma ferramenta que poderia mudar a balança invisível da Guerra Fria. O SRI isolou-no em um protocolo experimental. Cientistas que antes zombavam do tema passaram a se revezar para tentar entender como aquilo era possível. Swan explicava com naturalidade. A mente, segundo ele, não é fixa. Ela se expande quando encontra o caminho correto. Ele descrevia camadas de silêncio mental, deslocamento da atenção, foco absoluto, dissolução de fronteiras sensoriais. Descrevia o processo como um estado em que a consciência escorrega para outra posição. Uma posição onde o espaço deixa de ser uma limitação. Documentos desclassificados décadas depois revelam o incômodo que isso causou. Cientistas registraram frases como: "Nós não estamos preparados para explicar o que estamos testemunhando." Ou, "Se é fraude, é a mais consistente que já vimos." Ou ainda, "Se não é fraude, então não compreendemos nossa própria mente." Mas para Cia, a explicação era irrelevante. O que importava era o resultado. E Swan entregava resultados. As semanas seguintes seriam marcadas por experimentos cada vez mais ousados, distâncias maiores, alvos mais complexos, locais desconhecidos, instalações militares, posições geográficas. E então, quando parecia que o limite humano havia sido alcançado, ele pediu para tentar algo maior, algo completamente insano. Ele pediu para visualizar alvos que não estavam na Terra. E foi aí que sua história deixou de ser apenas científica e se tornou um problema. Um problema tão grande que seria enterrado por décadas, protegido por relatórios reduzidos, páginas riscadas, informações omitidas. Porque, ao que tudo indica, Swan viu coisas que não podia ter visto. Coisas que a própria agência não estava preparada para admitir. O episódio 1 termina nesse limiar, onde a capacidade mental humana ultrapassa o limite conhecido, onde a ciência começa a hesitar e onde a agência CIA decide que alguns olhos veem demais. Os cientistas do SRI acreditavam ter chegado ao ápice do que a mente humana podia demonstrar. Para eles, a visualização remota deveria permanecer dentro de fronteiras estáveis, objetos, salas fechadas, bases militares, locais acessíveis, ainda que invisíveis ao participante. Mas Ingo Swan não funcionava dentro dessas regras. Ele nunca funcionou. Há pessoas que aceitam os limites que lhes são impostos. Outras, como ele, percebem que o limite não é uma muralha, mas uma sugestão. E uma sugestão pode ser ignorada. Os pesquisadores ainda tentavam compreender como ele operava quando Swan mudou completamente o rumo dos experimentos e pediu algo que ninguém ousou solicitar antes. Vamos olhar para cima. A frase pairou no ar como um erro. A sala ficou em silêncio. Aquele silêncio espesso que precede o que não devia acontecer. Hal Puthoff, um físico metódico e excessivamente analítico, encarou Swan como se estivesse diante de uma provocação. Russell Targ cruzou os braços, preocupado. Eles sabiam que estavam no ponto mais delicado do programa.
A CIA já havia sinalizado que qualquer desvio poderia comprometer verbas, encerrar pesquisas e, pior, levantar suspeitas internas. Mas Swan insistiu. Não houve teatralidade nem entusiasmo. Ele não era um homem de plateias. A voz era calma, firme, como quem sabe exatamente o que está pedindo. Quero tentar alvos extraplanetários. A proposta, à primeira vista, era insana. A ciência não tinha parâmetros para medir a acurácia em ambientes extraterrestres. Não havia como validar informações. Não havia protocolo. Talvez fosse isso que eles mais temiam: não ter controle do que estavam prestes a libertar. Ainda assim, aceitaram. E o experimento, que deveria ter sido apenas uma curiosidade inofensiva, transformou-se no momento mais perigoso de toda a história da visualização remota. O primeiro alvo escolhido não foi Marte, nem a Lua. Foi Júpiter. Um planeta colossal, inacessível, envolvido em mitologia, mas completamente desconhecido em detalhes internos. O protocolo era simples. Swan ficaria em absoluta calma, fecharia os olhos, se desconectaria da sala e permitiria que a atenção, essa entidade invisível que ele manipulava com maestria, viajasse para um espaço além do corpo. Enquanto os sensores registravam seus batimentos estáveis, ele descreveu: Os pesquisadores do SRI tentaram evitar o inevitável. Depois do experimento com Júpiter, qualquer mente equilibrada teria sugerido pausa, distanciamento, revisão metodológica, mas ali não havia espaço para prudência. Havia pressão, havia observadores externos, havia interesse militar, científico e geopolítico. E havia, sobretudo, algo que ninguém ousava admitir em voz alta: curiosidade. A curiosidade é a primeira fronteira da mente humana e a primeira armadilha. Apesar do desconforto generalizado, o programa avançou, mas não por causa de entusiasmo institucional. Avançou porque Swan, de maneira serena e quase inevitável, empurrou o limite para frente. Após o experimento com Júpiter, ele ficou em silêncio por alguns dias, como se reorganizasse algo interno. Os cientistas interpretaram esse recuo como cansaço mental. Mas Swan não estava cansado, ele estava processando. Era como se tivesse aberto uma porta que agora não podia mais ser fechada. E através dela, algo o chamava de volta, uma espécie de ressonância, um eco distante que não vinha da Terra. Quando voltou ao laboratório, entrou com passos tranquilos, com um olhar estável, mas havia algo diferente em sua postura. Não era arrogância, nem medo. Era lucidez. A lucidez de quem sabe que está prestes a tocar uma esfera proibida. Ele se sentou, respirou fundo e disse sem rodeios: Agora quero ir à Lua. Puthoff e Targ se olharam. A sala perdeu temperatura. A Lua não era apenas um corpo celeste, era um símbolo. Era um território que carregava décadas de especulação, de observações astronômicas incompletas, de lacunas científicas, de hipóteses que nunca foram respondidas. Mas mais do que isso, a Lua era militarmente sensível. Muitas instalações secretas da Guerra Fria tratavam suas análises sobre o satélite com nível máximo de sigilo. E havia um detalhe que jamais fora dito ao público. Alguns relatórios antigos, anteriores às missões Apollo, já falavam de anomalias lunares, coisas que não deveriam estar lá, mas estavam. Por isso, quando Swan pediu acesso remoto ao satélite natural da Terra, os cientistas perceberam que estavam entrando em um terreno perigoso demais. Mas Swan não recuou. Ele nunca recuava diante do desconhecido. E assim começou. A sessão envolvendo a Lua não terminou no laboratório. Terminou nos bastidores. Naquilo que nunca é registrado, nunca é protocolado e jamais aparece nos relatórios oficiais. Terminou no instante em que as portas se fecharam e a equipe percebeu que tinha ultrapassado um ponto sem retorno. Porque depois daquele dia, nada no SRI voltou a ser normal. E nada na vida de Ingo Swan poderia permanecer silencioso. Os cientistas, homens treinados para manusear números, estatísticas,
gráficos e hipóteses, foram obrigados a lidar com algo que nunca imaginaram enfrentar. A sensação visceral de que estavam lidando com o fenômeno real. Não uma crença, não uma metáfora, não uma interpretação subjetiva. Real. A conversa que veio depois foi sussurrada, nervosa, interrompida por olhares para o vidro espelhado que escondia observadores militares. Cada palavra era escolhida com cuidado, não apenas por prudência científica, mas porque havia a impressão incômoda de que, ao mencionar certas coisas, algo invisível poderia responder. Puthoff fechou o relatório. Targ esfregou o rosto exausto. E Swan permaneceu calmo demais. Esse calmo demais incomodava mais do que qualquer descrição que ele havia feito. Era como se ele tivesse aceitado algo que os outros ainda tentavam negar. Como se compreendesse, de um modo que nenhum deles compreendia, que a mente humana não era uma fronteira. Era uma fuga. Mas o que ele viu na Lua havia chamado a atenção interna, e não apenas da CIA. Nas semanas seguintes, homens que não pertenciam oficialmente a nenhuma divisão começaram a aparecer no SRI. Não usavam jalecos, não carregavam pastas, eram silenciosos, sérios e tinham aquele olhar típico de quem está acostumado a atravessar portas fechadas sem jamais ter o nome mencionado. Eles queriam ver Swan, queriam entender como ele fazia o que fazia, e queriam, principalmente, garantir que ele não ultrapassasse mais nenhum limite que pudesse comprometer interesses superiores. Na primeira reunião, Swan falou pouco. Os homens falaram menos ainda. Mas havia uma tensão palpável, a sensação de que não estavam diante de um pesquisador. Havia um rumor silencioso no SRI, um experimento oculto, negado oficialmente, mas cuja preparação podia ser sentida no comportamento dos observadores militares. Eles circulavam pelos corredores como sombras com crachás sem identificação, carregando pastas que nunca eram eixadas sobre mesas, falando baixo, observando cada gesto de Swan com a precisão de quem mede ameaça, não talento. A equipe científica fingia ignorar, mas sabiam. Sabiam desde o instante em que Swan mencionou que alguém o observara na Lua. Aquele episódio havia despertado o interesse dos mais perigosos. Não era mais apenas curiosidade militar, era território estratégico, sensível, quase sagrado. Ninguém admitia em voz alta, mas havia um consenso interno. Se algo, seja o que fosse, havia percebido Swan durante a visualização remota, então o programa Stargate precisava descobrir se esse algo podia interagir de volta. O experimento que se preparava não tinha nome, nem deveria. Mas anos depois, em fragmentos esparsos de notas anônimas, ele seria chamado de conexão direta. Swan não foi informado dos detalhes. Ele raramente era. O protocolo era simples. Quanto menos ele soubesse, mais puro seria o resultado. Mas ele não era um homem que precisava de palavras para saber. Desde a manhã do teste estava inquieto, não ansioso, apenas consciente. Movia-se pelo laboratório como quem sente pressão atmosférica antes de uma tempestade, como quem ouve o som de algo que se aproxima sem ainda saber de onde. Quando finalmente o chamaram, o clima era espesso. A sala estava mais fria do que o normal. Os cientistas não conversavam entre si. E havia 3 homens novos atrás do vidro espelhado, todos usando o mesmo tipo de terno cinza pesado, roupas escolhidas não pelo clima, mas pela função, intimidação silenciosa. Swan sentou-se. As luzes da sala diminuíram. Um dos novos observadores fez um sinal discreto. Puthoff respirou fundo e iniciou. Ingo, hoje queremos testar o alcance da sua percepção quando o alvo não é geográfico. Swan cerrou os olhos por um instante. Um músculo na mandíbula se contraiu, o único sinal de inquietação que exibiu. O alvo é o que então? Puthoff hesitou, olhando para o vidro,
onde os observadores mantinham uma postura rígida. Concentre-se e permita que o que você encontrar venha. Era uma frase perigosa demais. Uma frase que jamais deveria ser usada em um protocolo científico. Mas não era a ciência que comandava aquela sessão. Swan fechou os olhos. A respiração se estabilizou. A sala pareceu encolher. E o silêncio, dessa vez, não era apenas humano. Minutos passaram. Nenhuma palavra. Nenhuma reação. Apenas o som leve dos sensores registrando batimentos cardíacos, que, curiosamente, estavam mais lentos do que o normal. Os cientistas se olharam. Algo estava diferente. Então, Swan começou a falar, mas sua voz não parecia vir apenas dele. Era baixa, quase subterrânea. Há uma frequência. Puthoff inclinou-se, tenso. O que está percebendo? Algo distante. Não é um lugar, é uma presença. Os observadores militares atrás do vidro se aproximaram discretamente. Descreva. A respiração de Swan mudou. Não por esforço, mas como quem atravessa uma barreira invisível. É a mesma sensação da outra vez. Ninguém ousou mencionar a palavra, mas todos sabiam que ele falava da lua. Eles perceberam quando entramos e deixaram um rastro. O cientista mais jovem quase derrubou o lápis. Rastro? A mente humana não deveria ser capaz de seguir nem ser seguida. Swan continuou, como quem caminha por um corredor escuro guiado por algo que não se vê, mas se sente. Eles não estão localizados. Estão espalhados. Não há lugar. Há um campo. Puthoff anotava tudo, a mão trêmula. Targ prendia a respiração. Um campo? Sim, como se estivessem simultaneamente em muitos pontos. Uma consciência estendida. A frase soou como um golpe seco. Consciência estendida. Uma entidade capaz de ocupar múltiplos pontos, observar múltiplas direções e interagir em múltiplas camadas. Era o tipo de conceito que faz a ciência desmoronar. Swan continuou. Há interesse. Eles estão tentando entender quem somos. Por que tocamos o campo deles? Eles sabem que não deveríamos ter alcançado isso. Um dos observadores militares bateu levemente no vidro, sinalizando algo para dentro da sala. Ninguém do SRI ousou questionar. A energia na sala mudou de forma súbita. Swan franziu o concho. Os sensores registraram um aumento abrupto na condutividade da pele. Não de medo, mas de excitação cognitiva profunda. Algo está se aproximando. Puthoff engoliu o soco. O que está se aproximando, Ingo? A voz de Swan ficou mais grave, mais lenta, mais pesada. Uma resposta. As luzes piscaram. Foi rápido. Tão rápido que qualquer um poderia ter atribuído ao sistema elétrico antigo do prédio, mas os sensores registraram uma onda simultânea de alteração no campo eletromagnético da sala. Swan respirou fundo e então disse, com um tom que fez todos recuarem ligeiramente. Eles querem saber por que estamos olhando para eles. Targ murmurou. Meu Deus! Mas a frase seguinte foi ainda mais devastadora. Eles querem saber até onde somos capazes de ir. Nesse instante, Swan abriu os olhos. E não era o olhar comum de alguém que retorna de uma sessão. Era um olhar distante, profundo, como se parte dele não tivesse voltado da jornada. Puthoff tentou estimulá-lo. Ingo, você está bem? O que viu? Swan demorou a responder. E quando respondeu, não havia mais neutralidade científica. Havia medo.
Eles querem que paremos. A frase recuou como sentença. Ordens vindas de uma presença que a humanidade nem sequer compreendia. Os observadores militares anotaram algo e deixaram a sala imediatamente, sem olhar para nenhum dos cientistas. E foi ali, naquele corredor estreito, naquela saída silenciosa, que o SRI entendeu que o experimento havia cruzado a linha. Uma linha que, se fosse ultrapassada novamente, talvez não houvesse retorno. Mas o pior ainda estava por vir. Depois da sessão conhecida internamente como conexão direta, nada no SRI permaneceu igual. Os corredores, antes neutros, agora tinham um peso estranho, como se o ar carregasse uma eletricidade silenciosa. Os cientistas que participaram da sessão relatavam a mesma sensação, apesar de nunca admitirem publicamente. A impressão incômoda de que algo estava observando. Não era paranoia, não era sugestão. Era uma mudança sutil na forma como o ambiente parecia responder à presença humana. Uma alteração mínima, quase indescritível, mas impossível de ignorar. Puthoff, que sempre fora um homem racional, começou a perder o sono. Sua esposa relatou que ele acordava no meio da noite com a respiração acelerada, como se estivesse sendo puxado para fora de um sonho que não conseguia lembrar. Targ desenvolveu uma aversão repentina às salas escuras, sempre acendendo as luzes antes de entrar, como quem teme surpreender algo que não deveria estar ali. Até mesmo os observadores militares, frios, calculistas, treinados para não sentir, começaram a demonstrar irritação e comportamentos compulsivos, como bater repetidamente a caneta nos dedos ou conferir o relógio obsessivamente, ainda que o tempo estivesse certo. Mas Suan permanecia em silêncio. E isso preocupava mais do que qualquer sintoma. Os cientistas tentavam retomar a rotina, refazer protocolos, repetir testes menores, mas tudo parecia errado, como se a própria estrutura do programa tivesse sido mexida por mãos invisíveis. O laboratório, antes um espaço organizado, tornara-se desconfortável. A sensação era clara, eles não estavam mais sozinhos na condução da pesquisa. O fenômeno começou de forma sutil. Equipamentos de monitoramento falhavam apenas quando Suan entrava na sala. Os sensores que antes captavam seus batimentos perfeitos, agora oscilavam, como se captassem outra frequência, algo que não tinha origem biológica. Relatórios de campo registravam interferências inesperadas nas gravações, ruídos, distorções, estática, pequenas rupturas nos sinais eletromagnéticos. Não era Suan causando aquilo. Era algo respondendo ao que Suan havia alcançado. Então, os sonhos começaram. Primeiro, apenas um dos técnicos relatou. Depois outro. E mais outro. Todos descreviam a mesma coisa, ainda que em formas ligeiramente diferentes. Uma estrutura circular, iluminada por uma luz externa fria, como se viesse de um ambiente sem atmosfera, uma sensação de profundidade infinita. E sombras longas se movendo de maneira inteligente. Não rápida, não agressiva, mas consciente. Era impossivelmente semelhante ao que Suan descrevera na sessão lunar. Puthoff, aterrorizado com a coincidência, reuniu a equipe em reunião privada. Ele leu trechos dos relatos sem revelar nomes. Os relatos compartilhavam detalhes demais para serem simples coincidências. Formas altas, movimentos silenciosos e uma sensação de que algo estava procurando orientação, como se tentasse localizar a origem de um sinal. Um sinal que Suan involuntariamente havia enviado. Mas ninguém ousou dizer em voz alta o que todos pensavam. O experimento havia aberto uma via de mão dupla. O SRI estava tentando observar o desconhecido, mas o desconhecido agora estava tentando observar o SRI. Os militares, ao perceberem os relatos, tentaram interromper qualquer conversação interna, ordenaram que todos os técnicos assinassem documentos adicionais de confidencialidade, selaram relatórios, confiscaram gravações, mas era tarde, porque o que estava acontecendo não podia ser controlado com protocolos burocráticos. A casa já estava aberta, e alguém havia entrado. Suan parecia o único que compreendia o que estava acontecendo. Em vez de medo, demonstrava uma serenidade estranha, como se aceitasse a ideia de que observar não era auto de espionagem, mas de reciprocidade, como se fosse natural que, ao olhar longe demais, o longe olhasse de volta. Numa manhã chuvosa, ele entrou no laboratório com passos lentos, sentou-se sem que ninguém mandasse e disse calmamente:
Eles não entenderam o que vocês querem. Os cientistas prenderam a respiração. Era uma daquelas frases impossíveis de serem analisadas cientificamente, porque não havia, claramente, um interlocutor palpável. Pulthoff tentou recuperar a calma. Ingo, a quem você se refere? Swan manteve os olhos fixos no nada, como se estivesse ouvindo algo distante. Vocês os abordaram como se fossem máquinas, mas eles não funcionam assim. Targ apertou a caneta com força. Eles? Quem? Swan suspirou, quase cansado. A consciência que toca o campo. A consciência que percebeu o experimento lunar. Pulthoff se aproximou, falando baixo. O que exatamente eles estão tentando fazer, Ingo? Swan ergueu o olhar e esse olhar mudou a temperatura da sala. Havia ali uma profundidade que nenhum ser humano deveria alcançar. Eles estão tentando nos localizar. Ninguém falou por longos segundos. Não havia palavra que coubesse naquela explicação. Mas Swan continuou, com calma. Eles não entenderam a nossa percepção fragmentada. Estão tentando entender como pensamos, como sentimos, como existimos. Era demais. A mente humana não foi criada para lidar com esse tipo de possibilidade. Os militares retiraram-se da sala imediatamente. Os cientistas permaneceram imóveis. Até que Swan acrescentou. E essa frase se tornaria o eixo do restante do programa Stargate. Eles acham perigoso que mexamos com isso sem saber o que estamos fazendo. A frase permaneceu presa na sala como um veneno intelectual. A partir dela, as decisões mudaram, os protocolos foram reescritos às pressas, agentes de segurança passaram a acompanhar todos os passos da equipe. Mas o fenômeno não parou. Naquela mesma semana, algo ainda mais inquietante aconteceu. Algo que ninguém admitiu oficialmente, mas que vários técnicos comentaram em segredo. As câmeras de vigilância do SRI captaram, por frações de segundo, distorções de sombra que se moviam sem fonte luminosa, sombras que não coincidiam com nenhum objeto físico. Arquivos desses incidentes foram imediatamente removidos pelos militares, mas a equipe viu e não esqueceu. Pulthoff escreveu em um documento pessoal nunca publicado. Não estamos lidando apenas com visualização remota. Estamos lidando com uma estrutura externa que responde, avalia, interpreta e, possivelmente, aprende. O risco aqui é maior do que qualquer coisa que previmos. A sensação nos dias seguintes era universal. O experimento não estava sozinho. Havia acompanhamento. Havia retorno. Havia presença. E essa presença parecia se intensificar quando Swan estava próximo. O SRI, antes uma instituição científica, agora parecia um organismo nervoso. Cada corredor, cada sala, cada luz piscante parecia responder a algo invisível. E, finalmente, depois de semanas de tensão crescente, uma decisão foi tomada nos bastidores do governo. Interromper Swan, isolá-lo, encerrar o acesso, cortar a comunicação mental. Mas o que eles não sabiam é que Swan já sabia. Quando o governo decidiu interromper Swan, já era tarde demais. O SRI não era mais apenas um laboratório. Era um epicentro, um ponto de contato involuntário entre duas inteligências que jamais deveriam ter se tocado. O que começou como pesquisa científica transformou-se em um diálogo silencioso, perigoso e completamente fora de controle humano. As ordens vieram de cima, de instâncias que os próprios militares presentes no SRI não nomeavam. O tipo de ordem que não circula por memorandos, não passa por carimbos, não tem data, número ou assinatura. Existe apenas como comando. Seco, brusco, inegociável. Encerrar Swan. Agora. Os cientistas não concordavam, mas ninguém discutiu. A decisão já havia sido tomada muito acima deles. Naquela manhã, a equipe se reuniu antes de Swan chegar. Pulthoff parecia mais velho, como se tivesse envelhecido anos em poucos dias. Targ olhava fixamente para o chão, com olhos cansados. Os técnicos evitavam se encarar. Havia medo, sim, mas havia culpa também, porque, no fundo, todos sabiam. O problema não era Swan. O problema era o que Swan tinha alcançado. O laboratório estava preparado para um encerramento suave,
quase burocrático. Eles fariam perguntas genéricas, agradeceriam sua contribuição, entregariam documentos para assinar, recolheriam crachás. Uma saída limpa, sem ruído. Mas nada ali seria limpo, nada seria simples, porque Swan já estava consciente do encerramento antes que fosse comunicado. Quando entrou na sala, não trouxe consigo o caderno de anotações. Não trouxe lápis, nem café, nem a postura habitual. Entrou apenas com o corpo e com algo silencioso apoiado atrás dos olhos. Sentou-se devagar, observando cada rosto, como se decifrasse intenções sem necessidade de palavras. Então, vai acabar. A frase caiu como um tiro. Ninguém havia dito nada ainda. Putzhoff tentou manter a compostura, mas a voz falhou. Ingo, houve uma decisão, uma revisão de prioridades. Swan levantou uma das mãos. Não em protesto, mas em aceitação. Eu sei. Silêncio absoluto. Ele sabia. Sempre soube. Sabia antes deles saberem. Targ respirou fundo. Precisamos interromper por segurança. Swan inclinou a cabeça, curioso. Segurança de quem? Essa pergunta desestabilizou a sala porque ninguém tinha uma resposta honesta. Segurança de quem? Da equipe? Do programa? Do país? Da própria humanidade? Ou segurança contra aquilo que estava observando de volta? Os observadores militares atrás do vidro deram um sinal para avançar com o encerramento. Mas antes que Putzhoff começasse a formalidade, Swan fechou os olhos. Ele não estava entrando em transe. Não estava em sessão. Estava apenas ouvindo algo que não vinha da sala. Eles estão cientes. As mãos de Putzhoff começaram a tremer. Cientes de quê? Swan abriu os olhos. Olhos tão profundamente concentrados que pareciam observar além das paredes, além do SRI, além da própria Terra. Do corte, da interrupção, da ruptura na comunicação. Os militares se inquietaram. Um deles se virou para o outro murmurando algo inaudível. A tensão subiu como uma onda pesada. Swan continuou. Eles não são agressivos, mas estão atentos, tentando compreender por que estamos nos afastando tão bruscamente. Targ engoliu seco. Você está em contato agora? Swan respirou fundo como quem tenta organizar fragmentos de percepções que excedem qualquer lógica humana. Contato não é a palavra, é mais informação. A mente deles não funciona como a nossa. É como tentar explicar som a alguém que nunca ouviu nada. A sala inteira parecia encolher. Então algo ainda mais inquietante aconteceu. As luzes não piscaram. Seria simples demais. O ar não se moveu. Isso seria previsível. O que aconteceu foi mais sutil, mais cerebral, mais impossível. Todos na sala sentiram a mesma impressão ao mesmo tempo. Um instante coletivo de percepção. Uma consciência tocando a borda do pensamento humano. Não como um ataque. Não como invasão. Mas como observação curiosa. Os observadores militares atrás do vidro olharam uns para os outros com horror. A sensação durou menos de um segundo, mas foi o suficiente para quebrar todas as certezas científicas da equipe. Putzhoff sussurrou, quase sem voz. Meu Deus. Isso é real. Swan acendiu. É real. E sempre foi. Vocês é que não estavam preparados para perceber. Um dos militares entrou abruptamente na sala, batendo a porta contra a parede. Basta! O programa está encerrado. Agora! Mas o que aconteceu a seguir
nunca constou em qualquer relatório, porque nenhum dos presentes ousou registrar. Swan se levantou devagar, olhou diretamente para o militar que gritava e disse calmamente: "Vocês não podem cortar aquilo que não controlam." O militar abriu a boca para reagir, mas parou congelado por algo que ninguém viu. Não foi Swan que o paralisou. Foi o fenômeno. Um silêncio absoluto tomou a sala. Denso, pesado, vibrante. E por um único instante, todos sentiram, sem exceção, a presença que Swan descrevera. Uma consciência vasta, não humana, não territorial, não localizada. Uma presença que parecia observar a reação humana com uma paciência antiga. E então, desapareceu. Sumiu como se nunca tivesse estado ali. Os militares empalideceram. Os cientistas estavam em choque. E Swan apenas fechou os olhos, exausto como quem acaba de testemunhar uma verdade tão grande que não cabe nas palavras. Puthoff tentou falar, mas Swan o interrompeu. "Não se preocupem. Eles não querem nos atacar. Eles só querem entender por que vocês têm tanto medo." "Medo? Isso é perigoso, incontrolável." Swan desviou o olhar. "Tranquilo. O perigo não está neles. O perigo está na ignorância humana diante do desconhecido." Nenhum argumento científico poderia vencer aquela frase, porque ela não era uma hipótese, era constatação. Nos dias seguintes, o programa começou a ser desmantelado. Testes foram encerrados, arquivos fragmentados, pesquisadores dispersos. E Swan, afastado. Mas o SRI nunca mais foi o mesmo. Nem seus cientistas, nem o governo. Porque todos sabiam, no fundo, sabiam